De um tempo pra cá eu vim buscando melhorar um problema que eu identifiquei, qual eu desistia sempre de todos os meus projetos novos ou hábitos novos no meio do caminho e acabava nunca concretizando, nunca terminando nada. Esse é um problema muito comum, boa parte das pessoas acaba fazendo muito isso, de tentar iniciar coisas novas e sempre acabar desistindo pela metade. A gente acaba começando muito motivado, cria novos hábitos, inicia novos projetos, mas acaba parando no meio do caminho, nunca termina nada, acaba que sempre tá recomeçando do zero, nunca mantém um projeto de longo prazo, acaba acarretando em muitos problemas. Eu vi que eu comecei a ficar com uma baixa confiança, começar a me enxergar como alguém que nunca termina nada. Isso fazia com que logo no próximo projeto, nova coisa que eu tivesse alguma ideia, eu pensasse, poxa, mas antes eu tava começando várias coisas e eu nunca consigo terminar nada, eu não vou conseguir dessa vez. E isso vai minando e ao longo do tempo, tudo que você começa, você não termina. E é por isso que você tem que mudar, virar essa chave para você parar de fazer isso. Foi isso que eu vim buscando nos últimos anos, nos últimos meses, começar a pôr em prática, executar e não desistir nos primeiros problemas que aparecessem e conseguisse então perdurar e ter maior persistência nos meus hábitos e nos projetos pessoais da minha vida. Porque eu vi que se eu continuasse assim, eu nunca ia conseguir realizar, alcançar grandes desejos, grandes objetivos na minha vida, construir coisas que demandassem maior esforço, maior perseverança no tempo, né? São 3 passos que eu apliquei na minha vida que fizeram parasse de largar as coisas no meio e tudo que eu começasse, eu insistisse e perdurasse para tentar para buscar fazer dar certo. Algumas coisas eu concretizei como novos hábitos e outras eu estou no meio do caminho, como esse canal aqui. O primeiro passo, a primeira solução que eu busquei mudar na minha percepção foi utilizar os erros como escada. Não entender os erros como vilão e como um sinal negativo, muito pelo contrário. Você deve entender como um sinal de que você precisa ajustar alguma coisa. Uma das principais razões da gente acabar largando no meio são os erros, os problemas que acontecem no começo do caminho. Só que na verdade esses começos são extremamente comuns. Pessoas que já realizaram os objetivos que você quer alcançar, já passaram por essa etapa. Só que quando você chega nessa etapa, erra alguma coisa, ao invés de você ajustar, você desiste, você está sendo exatamente o que 99% das pessoas fazem. E a pessoa diferente é a pessoa que consegue a habilidade de entender a causa desse erro, aprimorar esse erro e conseguir então trazer a solução e buscar os resultados no futuro. Essa é a maior diferença e a partir do momento que eu entendi isso, eu parei de tentar várias coisas e escolhi uma, focar e então começasse a enxergar os erros que eu cometei e estar sempre buscando evoluir. É por isso que essa percepção vai mudar muito. E por isso que eu falo sobre usar como escada. E me parece muito mais inteligente eu visualizar quando eu errar como uma escada para eu conseguir subir. Se eu não errasse, eu estaria certo, estaria tudo perfeito. E não tem como tá, porque eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Então como que eu não vou errar? Como que eu vou estar fazendo tudo perfeito? Não tem como. Então eu preciso justamente errar para que haja alguma evolução. Se não tiver nenhum erro, se tudo estiver dando certo, a tendência é que eu apenas me mantenha naquele nível. Isso às vezes acontece, às vezes você tem uma coisa meia boca e você acha que tá dando certo, mas na verdade você pode acabar ficando na mediocridade pro resto da vida. Então toma cuidado com isso também. Mas a principal ideia aqui nesse primeiro passo é você aprender a utilizar os erros como escada. Vai cortar uma das principais raízes de você estar desistindo das coisas no meio do caminho. Foi a forma como eu identifiquei e tudo que eu começo agora na minha vida, os projetos novos, enfim, sempre visualizo os erros e busco a evolução em cima desses erros. Acredito que isso vai ajudar muito vocês também. Logo eu trago para vocês o restante dos passos no longo do dia. Tô aqui depois do almoço para falar para vocês sobre o segundo passo que contribuiu muito para que eu parasse de abandonar meus projetos, meus novos hábitos no meio do caminho, que foi entender que eu não poderia fazer mudanças bruscas, não tentar mudar tudo de uma vez. Essa é uma das maiores razões das pessoas desistirem de algo novo, ainda não está acostumado, é tentar implementar um plano perfeito, aquilo que teoricamente é o mais certo, é o mais performático, mas quando você não fazia nada antes e
e você tenta implementar de uma vez, você acaba tendo muita dificuldade de ter aderência àquilo e você acaba desistindo muito mais facilmente, naturalmente. Porque você vai acabar fracassando muito mais fácil, você vai desanimar, você vai cansar. Então você deve entender que você deve começar pequeno, começar com pequenas mudanças no longo dia a dia. Quando eu comecei a aplicar dessa forma, conseguindo identificar na minha rotina onde eu poderia encaixar os hábitos, como eu poderia encaixar o tempo que eu conseguiria fazer neste momento com o que eu tenho na situação atual, foi quando eu comecei então a poder iniciar, tomar iniciativa e no longo do tempo, conforme eu fosse me adaptando, eu ia aumentando. Um exemplo da leitura, eu não poderia começar a querer ler 2 horas por dia se antes eu não lia nada. Muito mais improvável que eu consiga permanecer se eu ler 2 horas ou então eu não vou fazer nada e desisto. É interessante você implementar as coisas de forma gradual. Então me pareceu muito mais inteligente começar então a focar na constância e não na intensidade, buscar ir evoluindo aos poucos e ir criando esses hábitos diariamente ao longo do tempo. Acredito que dessa forma você vai matar uma das maiores razões que fazem com que você desista. Porque dessa forma você vai se dar tempo e você vai conseguir então gerando a adaptação na sua rotina e no seu corpo para que a sua mente se acostume com aquilo e você então consiga progredir ao longo do tempo. Isso fez com que todos os meus hábitos saudáveis de atividades físicas, hábitos de leitura, de estudo, de trabalho, tudo se encaixasse muito melhor e fluísse muito melhor e eu tivesse de fato evolução. Então dessa maneira contribuiu muito para que eu parasse de desistir dos meus projetos e com certeza se você sofre com isso vai estar ajudando muito vocês. Agora eu vou estar indo para o escritório, depois vou meter aquele treinão como de costume e volto aqui antes de encerrar o vídeo trazendo o terceiro passo também que eu apliquei na minha rotina. Estou aqui agora de noite, depois do treino ainda, antes de tomar banho, para finalizar o assunto com vocês, trazer esse terceiro passo que eu tenho aplicado na minha vida. Eu senti muita evolução com ele. Foi basicamente focar em executar em silêncio. Foi parar de comentar com os outros aquilo que eu queria fazer, meus desejos, meus planos futuros. Isso é um erro que grande parte das pessoas cometem e eu fazia muito. Falar de ter alguma ideia, de me empolgar para fazer alguma coisa e eu saía para falar para meus pais, saía para falar para algum amigo, algum parente muito próximo. É um erro crucial que pode afetar muito os seus resultados e fazer com que você desista. Além de você gastar muita energia e muita parte do seu tempo quando você vai falar para as outras pessoas sobre os seus planos, você também pode acabar se prejudicando e se atrasando. Eu já falei disso em outro vídeo. Basicamente, quando você fala, o seu cérebro acaba te sabotando porque ele tem uma falsa sensação de progresso, como se você estivesse realmente executando algo, mas na prática você não está executando, você não está dando nenhum passo adiante. E além disso, você corre o risco de ficar desanimado devido a comentários de pessoas que são importantes para você e desacreditando da sua ideia. Quando você foca em executar em silêncio, você acaba evitando esse desânimo vindo de críticas de outras pessoas que não tem a ver com o seu objetivo. Você protege o seu foco dessas opiniões que são desnecessárias, concentra, canaliza a sua energia naquilo que realmente importa, que é executar. Boa parte das pessoas que acabam desistindo muito dos seus planos no meio do caminho, tem muito disso também, de sair buscando a validação dessas pessoas. Só que muitas vezes as pessoas elas não têm a mesma perspectiva de que você, não têm os mesmos objetivos, não têm a visão que você tem e pode acabar atrasando o seu progresso. Então, a partir do momento que eu foquei em executar em silêncio também contribuiu muito para que eu tivesse mais persistência e não desistisse facilmente daqueles que são os meus planos e o meu objetivo. Focando nisso, fazendo em silêncio e deixando com que
as pessoas percebam os seus resultados, é muito melhor do que você se preocupar em gastar energia falando antes de fazer. Resumidamente, o que eu falei hoje no vídeo para vocês, do primeiro passo, que é aprender a utilizar os erros como escada no progresso, não tentar mudar tudo de uma vez, não tentar fazer mudanças bruscas, começar com poucos passos e focando no longo prazo, parar de falar e começar a fazer, focar na execução em silêncio. Esses 3 passos contribuíram muito que eu não desistisse dos meus planos mais no meio, parasse de abandonar todos os meus projetos na metade. E se você sofre disso, acredito que aplicando isso vai estar ajudando muito vocês nesse problema também. A partir do momento que você começa e persiste, aprende com os erros, executa e não para no meio do caminho, você já passa na frente de 99% das pessoas que já desistiram lá no começo. Então tem o filtro de começar dependendo daquilo que for. Depois que você persevera, depois que você não desiste, a concorrência ela diminui muito, porque a maioria das pessoas para lá no começo, nos primeiros problemas. Então eu acredito que isso vai ser muito importante. Basicamente é isso que eu quis falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que achou do vídeo aí. Toda semana tá saindo vídeo agora, provavelmente nas segundas-feiras eu vou estar soltando vídeo toda semana. Comenta o que você quer ver por aqui também. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima. Valeu!